Paz, Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos começando a nossa escola bíblica. Estamos estudando a carta aos Efésios, a igreja eleita, ok? E hoje estamos na lição número 10, que é a intercessão pelos Efésios. A intercessão pelos Efésios. E o texto áureo, Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Antes de começar a leitura, eu quero dar uma dica aqui de um livro. Esse livro aqui, ó. Raízes da Nossa Fé. Esse livro conta a história dos primórdios da Assembleia de Deus em Santa Catarina. Tem a edição de 1996 e teve a edição de 2016, que é esse livro aqui. É muito bom, gente. Tem umas histórias maravilhosas do início do trabalho, da obra de Deus aqui em Santa Catarina, através da igreja Assembleia de Deus, a qual nós somos membros, ok? Eu e minha família somos membros. Até quando Deus assim o quiser, né? Porque membro de igreja não salva. O que salva é só Jesus Cristo, ok? Então, hoje a lição bíblica, a intercessão pelos Efésios. O texto se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 até o 21. Então, agora, Paulo, ele trouxe ensinamentos no capítulo 1, capítulo 2 e o começo do capítulo 3, e agora ele fala da intercessão. Depois de tudo que ele falou, agora ele está intercedendo. Então, no capítulo 14, por causa disso, me ponho de joelhos perante quem? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós entendemos que Paulo está intercedendo, olha o título da lição, intercessão, está intercedendo pelos cristãos de Éfeso, os Efésios, ok? Paulo está fazendo essa intercessão. Então, o tópico 1, corroborados com o poder do Espírito. Então, Paulo, ele começa a sua oração, a sua intercessão, por quê? Porque ele fundou esta igreja. Atos capítulo 19, ele encontrou ali 12 crentes, 12 cristãos, batizados no batismo de João, e ele batizou em Cristo, nas águas, e depois orou por eles. Esses 12 foram batizados com o Espírito Santo. Aí Paulo ficou 2 anos ensinando esses camaradas ali. Então se tornou uma igreja muito, muito forte. Por quê? Porque tinha a unção de Deus e porque tinha a palavra de Deus, tinha o ensinamento, ok? Como eu sempre falo, poder e palavra têm que andar juntos, ok? Então, corroborados, tópico 1, corroborados com o poder do Espírito. Então, Paulo, ele faz essa intercessão, por causa disso, de tudo que ele já tinha falado, me ponho de joelhos perante quem? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse de joelhos quer dizer, ele está se humilhando, ele está se entregando e sabendo que tudo que ele vai agora interceder pelos crentes de Éfeso é uma forma de humilhação dele, e está pedindo a quem? A Deus Pai. Então, por isso, me ponho de joelhos, quer dizer, eu me humilho. Orar de joelho não é uma obrigação, é um costume. O importante é que esse de joelho significa o quê? A humilhação e a submissão de Paulo perante Deus, porque era o único que ele podia realmente chegar diante daquele ser maravilhoso, Deus Pai, e interceder por quem? Pelos crentes de Éfeso. Então, por isso que eu me ponho de joelhos, eu intercedo, eu me humilho perante Deus, por esse povo. Eles, por isso, me ponho de joelho perante quem? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, assim, para você entender, toda a família nos céus e na terra toma o nome, mas toda a família era convertida? Não. Paulo não era toda a família que era convertida, mas Paulo está colocando ali
as famílias que agora serviam ao Senhor Jesus através da pregação do Evangelho, através da Boa Nova, ok? Então, corroboados, isso é, fortalecidos. A palavra corroboados quer dizer fortalecidos, corroboados com o poder do Espírito. Então, Paulo já diz assim, ó, ele está orando, intercedendo, olha só, no versículo 16, para quê? Então, eu me ponho de joelhos perante o Deus Pai, e o qual toda a família toma o nome, para quê? Então, agora ele começa a dar a intenção da sua intercessão. Eu ponho-me de joelhos perante Deus Pai, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda, quer dizer, segundo aquilo que Deus tem preparado, as bênçãos espirituais que Deus tem para a igreja, para o cristão, para o seguidor de Cristo, para que, segundo as riquezas da sua glória, segundo o depósito, segundo aquilo que Deus tem para dar, segundo aquilo que Deus tem para abençoar, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda. Então, Paulo está querendo que os crentes de Éfeso, os Efésios, olha, como que eles sejam, vos conceda que sejais corroboados, fortalecidos, no quê? Com poder. Então, o desejo de Paulo, que eles sejam fortalecidos com poder. Pelo quê? Pelo seu Espírito. Então, quando é Espírito que está aqui no texto, no versículo 16, Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo, ok? Quando o texto está Espírito com letra minúscula, é o Espírito do homem, ok? Então, vamos lá. Paulo, a oração de Paulo, versículo 16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroboados, fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, ok? Somos corpo, alma e espírito. Corpo é esta carne, a natureza humana, a alma é os nossos sentimentos, as nossas emoções, e o espírito, aquilo que tem comunhão, tem contato com Deus. A nossa alma é vivente porque Deus soprou do seu Espírito em nós. Está entendendo? Por isso que a nossa alma é vivente. A alma que tem o conhecimento, tem o livre-arbítrio, tem a livre vontade. Então, a natureza dos animais, ela segue uma linha. Os biólogos estudam muito fácil. Ó, essa é a natureza dos animais. Agora, o ser humano não. Cada um tem um procedimento, cada um tem um entendimento, cada um tem um jeito de agir, cada um tem uma natureza. Está entendendo? Então, por isso que ele fala, com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, a mudança tem que ser daqui para fora. Não tem que ser de fora para dentro. Não adianta eu mandar a pessoa fazer um monte de regras no seu exterior se dentro não está transformado. A transformação é de dentro para fora. Então, por isso que Paulo pede, olha, para que sejam fortalecidos com poder pelo seu Espírito, Espírito com letra maiúscula, o seu Espírito Santo, no homem interior. Quando nós aceitamos a Cristo, como nós entendemos que Ele é o nosso Salvador e aceitamos a Cristo como nosso Salvador, consequentemente nossos pecados são perdoados e o Espírito Santo tem legalidade de morar dentro, entrar dentro de nós, ok? O Espírito Santo tem essa legalidade porque os nossos pecados foram perdoados, ele volta para nós. Nós o perdemos no Éden, agora ele volta para nós. Então, por isso que Paulo diz, olha, o comentarista diz que eles sejam corroboados. Primeira parte, com riquezas da sua glória. Segunda parte, fortalecidos no seu poder. E terceira, habitados por Cristo. Tudo isso está nesse versículo 16. Então, segundo as riquezas que Deus tem, todas as bênçãos espirituais, toda a unção, todo o poder, tudo que Deus tem para a sua igreja, para os seguidores de Cristo, tudo que Deus tem. Paulo está pedindo que, segundo as riquezas, a palavra riqueza quer dizer uma abundância interminável, algo imensurável, uma coisa gigantesca. Da onde? Da sua glória. A glória de Deus não tem limite, a glória de Deus não tem parâmetro, a glória de Deus é imensurável. Então Paulo está dizendo assim, olha gente, eu vou orar ao Deus Pai, eu oro a Deus Pai, para quê? Segundo o poder que ele tem para nós tudo, segundo a unção que ele tem para nós tudo, segundo as riquezas da sua glória, ele vos concede, ele vos dê, Deus dê, para que sejais fortalecidos com o poder pelo Espírito no homem interior.
Está entendendo? Então, tudo vem para habitar no nosso interior, para nós ser usado por Deus, para nós ser cheio do Espírito Santo, para a nossa vida nesse mundo enquanto Jesus não volta, para a nossa vida nesse mundo ser um reflexo da glória de Deus, ser um reflexo, nós ser testemunha viva de Cristo nesse mundo. Mas para isso, Paulo está pedindo, olha, eu quero que vocês, segundo as riquezas da glória, que Deus conceda para vocês, que vocês sejam fortalecidos numa religião, numa filosofia, não, no poder, pelo seu Espírito, no homem interior. Então tá vendo? Tudo está preparado para nós. Tudo está pronto para nós. A igreja de Cristo, não estou falando de placa, nem denominação, nem de religião. A igreja de Cristo, ela é fortalecida no poder. Ela é corroborada na unção e glória. O Espírito Santo habita no homem interior. A igreja somos nós. A igreja sou eu. A igreja é você. Então, por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Por isso que Paulo fala em Gálatas 2:20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, como que Cristo vive? Através do seu Espírito Santo. Aleluia. Está entendendo, meu irmão? Como é maravilhoso. Então, olha o que Deus tem. Opa, caiu a lição aqui. Olha o que Deus tem para a sua igreja. Olha o que Deus tem para o seu povo. Segundo as riquezas da sua glória, Deus nos concede para nós sermos fortalecidos no poder que nós recebemos através do seu Espírito para o nosso homem interior ser modificado. Aleluia. A psicologia, a filosofia, o aconselhamento, tudo isso faz parte, é bom. Só que isso muda uma parte do ser humano, muda um certo grau do ser humano, mas a palavra de Deus, através do poder de Deus, transforma o homem interior. Transforma. Por isso que você lê em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, temperança, domínio próprio, fidelidade. É fruto do Espírito. Então, olha só. O Espírito Santo habita dentro do homem e produz o fruto no homem. Produz esse fruto no homem. Claro, tem o livre-arbítrio, tem a livre vontade, a livre escolha do ser humano, que Deus deu isso para nós. Quando Deus soprou no ser humano, Gênesis 2:7, e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, olha só, Deus faz o que quer, Deus toma suas decisões, Deus tem sua livre vontade, Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quiser, quando Ele quer. Então, essa mesma livre vontade que Deus tem, Deus deu para o ser humano. Está entendendo? Deus deu para o ser humano. Então, nós temos a livre vontade. Então, o que eu aconselho? Deixa Deus trabalhar. Ah, mas eu deixo? Não, nós não deixamos. Seja sincero, ore a Deus e diga: Deus, eu estou no centro da tua vontade. Deus, eu estou fazendo a tua vontade. Deus, eu estou na posição que é para eu estar. Ou Deus, o que eu preciso ser mudado? Olha a oração de Davi no Salmo 139, último versículo. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então o desejo de Davi era mudar, era ser melhor. A nossa oração tem que ser a seguinte: Senhor, hoje eu quero ser melhor do que ontem. E amanhã eu quero ser melhor do que hoje. É um crescimento, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você adquire o conhecimento, não é só para encher a mente de versículos, que você recita versículos aqui, lá, pô, o cara conhece a Bíblia. Não, a palavra é para encher a nossa mente, sim, mas descer o coração do homem. É o caso que Jesus falou. Depois de pregar o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7, ali no finalzinho do 7, capítulo 7, versículo 24, 25, 24 a 27, ele diz que quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que fez a casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade e a casa ficou firme. Quem ouve e não pratica é segundo o homem que edificou a sua casa sobre areia. Vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade e a casa
ruiu. Está entendendo? Então, assim que funciona. A palavra não é só para adquirir conhecimento, que você é um expert na Bíblia, não. A palavra é para trazer mudança para o ser humano. Por isso que Paulo pedia, olha, eu me ponho de joelho, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Aleluia! No homem interior. Então, olha só, aí no 17, que é a parte 3 aqui da lição, habitados por Cristo. Olha só o versículo 17. Aí Paulo, novamente, para quê? Então ele ora a Deus, se coloca em joelho perante Deus, para quê? Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados, enraizados, firmes, arraigados e fundados em amor. Aleluia. Glória a Deus. Então, olha só. Paulo orava. Por isso me ponho de joelhos perante Deus Pai. Para que vocês sejam fortalecidos no poder pelo seu Espírito no homem interior. E para que, versículo 17, para que Cristo habite pela fé. Então você crê no Evangelho, você crê na palavra de Deus. Não, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Opa, então eu tenho fé, eu creio nisso. Eu creio que Deus mora dentro de mim, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. O coração para os hebreus, para o judeu, né? Ele é o centro dos sentimentos, das emoções, das decisões, daquilo que te guia, daquilo que te faz agir, daquilo que te faz te movimentar. Então, quando diz, ó, para que Cristo habite pela fé, aonde? No nosso coração. Então, o ser interior, toda a nossa alma, todo o nosso ser interior, Cristo está habitando ali. Está habitando como? Pela fé. Porque eu criei no Evangelho. O Evangelho é boa nova. Eu criei que Deus, Jesus Cristo, pagou pelos meus pecados, morreu para que meus pecados fossem apagados e ressuscitou para minha justificação. Eu creio nisso. O Espírito Santo faz morada em mim. Então, Cristo habita em mim pela fé. Eu criei no Evangelho, eu acreditei. Então, ele habita em mim pela fé. Aonde? No coração, no centro das minhas decisões, emoções, no centro da minha vida. A fim de, estando arraigados e fundados em amor. Aí vem a parte 2 da lição. Arraigados e fundados em amor. Então, olha só. O amor é a essência do Evangelho. O amor é que move tudo. O amor é que movimenta tudo, como a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos a Cristo, amamos a Deus Pai. Nós o amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. Olha só. Então ele nos viu bem ruinzinho, ele nos viu destruído, ele nos viu como um pecador irreconciliável. Nos viu como um pecador irreconciliável. Então ele nos viu, nos amou. Aí por que nós amamos? Porque ele nos amou primeiro. Então entenda o seguinte, ele se declarou para nós. Ele disse que nos amava. Eu te amo. Eu te amo, filho. Eu te amo e quero te restaurar, eu quero cuidar de ti, eu quero te fazer uma nova criatura, quero te levar para morar no céu comigo para sempre. Então, essa declaração de amor foi tão linda, tão maravilhosa, tão poderosa, tão íntima, tão perfeita, tão pura. Como diz lá que o amor ágape é o amor perfeito. Tem o amor ágape, que é o amor perfeito, o amor filéu, que é o amor de amizade, o amor fraternal, e o amor eros, que é o amor da carne, da paixão, né? Do envolvimento íntimo. Então foi o amor ágape, foi tão perfeito, essa declaração de amor foi tão perfeita, foi tão pura, que eu também me apaixonei, que nós também se apaixonamos. Então nós podemos dizer, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Tá entendendo? Então, por isso que Paulo ora para que, versículo 16, sejamos fortalecidos no poder pelo seu Espírito, no homem interior. E versículo 17, para que Cristo habite em nós pela fé, a fim, aí tem um propósito, a fim, parte 2, de estando arraigados e fundados em amor. Então essa comunhão que o ser humano volta a ter com Deus, essa comunhão perdida no Éden, que o ser humano volta a ter com Deus através do sangue de Cristo, através do sacrifício de Cristo, em que isso tudo é pela fé. Nós tomamos posse disso pela fé, ok? Não é por regra religiosa, não é por
qualquer coisa que você possa fazer, qualquer penitência, ou qualquer coisa desse tipo, você adquire isso através da fé. Você acredita no Evangelho, acredita na palavra de Deus, e você adquire isso pela fé. Cristo habita em você pela fé. Aí você está, como no versículo 17, arraigados e fundados em amor. Então Paulo ora para que o nosso homem interior seja fortalecido pelo seu Espírito. E ele também ora para que Cristo habite em nós pela fé, a fim de que. Então tudo tem um propósito. Quando você lê as cartas de Paulo, os versículos, você vai vendo uma linha que ele vai traçando e você vai andando nessa linha. Cada versículo é um passo que ele está dando junto com você, te explicando, te dizendo como é que tudo funciona. Então, então nós temos o poder de Deus, do seu Espírito, no nosso homem interior. Aí Cristo habita em nós pela fé. Então, tudo tem um propósito. Então, Paulo vê o propósito. Olha só, versículo 16. Para que nós sejamos fortalecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior. 17. Para que Cristo habite em nós pela fé, no coração, ok? A fim de, estando arraigados e fundados em amor. Então, olha o propósito. A fim de. Então, o nosso homem interior é fortalecido pelo poder de Deus através do seu Espírito, para que Cristo habite em nós pela fé, a fim. Então, tem um propósito. Tem um propósito de Paulo em orar dessa maneira pelos crentes de Éfeso. Então, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Arraigados é a raiz profunda, fundados a base, aleluia. A base. Então nós temos raiz e temos base. No quê? No amor. Então o amor é a base de tudo. O amor é a raiz de tudo. O amor é o fundamento. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Então o amor é a base de tudo. Olha o que Jesus, chegaram para Jesus e falaram: Jesus, qual é o grande mandamento? E Jesus disse: amarás o teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração e com toda a tua alma. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, os dois versículos que ele deu toda a base, toda a base é amor. Amarás o teu Deus e amarás o teu próximo. Olha só, gente. Então, é tremendo. Aí chegam para Jesus, Jesus está pregando, ele fala: se teu inimigo, se alguém te der um tapa, se alguém te bater no rosto, no lado, vira o outro. Orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos amaldiçoam. Aí Paulo completa lá em Romanos: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Ok? Tá entendendo? Então olha só como tudo isso é baseado como? No amor. Eu não vou dar comida para o meu inimigo para mostrar que eu sou melhor do que ele, eu sou bom, ele não. Não! Eu vou dar alimento para ele, porque ele está com fome, e água quando ele está com sede, por causa do amor. Amor é a base de tudo. O evangelho é baseado no amor, as atitudes de Deus são baseadas no amor, a atitude do cristão tem que ser baseada no amor. Às vezes, vem alguém na nossa comunidade de fé e entrega a vida para Cristo. Ou nós ficamos muito felizes, o amor exalta, glória a Deus, aleluia, aceitou Jesus, agora começa uma caminhada com Deus, que coisa linda. Nós ficamos contentes, porque se no céu há uma festa, imagina nós aqui, então é maravilhoso. Só que depois queremos encher o camarada de preceito religioso. E aí ele, uma vez, não segue segundo o nosso entendimento e deixamos de amar tanto como nós amávamos no começo. Né? Porque quando você começa a conviver com a pessoa, você começa a ver os defeitos, as falhas. Aí você vai, no começo, vem cá, vamos lá, vem aqui e tal. Aí você começa a ver os defeitos, começa a ver as falhas. Normal, como todo mundo tem, né? Aí o amor começa a esfriar. Não temos mais aquele ímpeto amoroso por aquela pessoa, não temos mais o desejo tanto de ajudar ela. Claro, sempre com discernimento, sempre vigiando, concordo, mas o principal é o amor. Porque o amor vai fazer você orar por aquela pessoa, interceder por ela. É o que Paulo estava fazendo para esses crentes. Tu acha que os crentes de Éfeso eram tudo certinho, eram os bonzão? Não! Devia ter crente bom e crente não tão bom. Mas Paulo estava orando por todos. Então, o propósito, o grande propósito de que o poder tivesse no homem interior, através do Espírito, e que Cristo habitasse pela fé no coração deles, a fim de, o grande propósito, estarem arraigados
e fundados em amor. Para isso, para eles, para quê? Para eles poderem, versículo 18, onde é o tópico 2, arraigados e fundados no amor, para eles compreenderem perfeitamente, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Quer dizer, entendam toda essa esfera, toda essa parte. Quando Paulo está dizendo, olha, para vocês entenderem qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, entender tudo, de todos os cantos, de todos os lados, de todos os momentos, de todas as situações, entender tudo, quer dizer, o teu olho de julgamento vai ter que ser através do amor, a tua percepção através do amor, sempre olhar com os olhos do amor. Jesus sempre olhava com os olhos de amor. O jovem rico, que disse, Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus falou, tu sabe os mandamentos? Aí eles, não matarás, adulterarás, tal. E Jesus disse assim, sim, isso tudo eu tenho feito desde a mocidade, o jovem rico falou. Aí o texto diz, Jesus, amando-o, disse, falta uma coisa, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E o jovem não seguiu Jesus, ficou triste, que tinha muitos bens. Mas eu entendo que, olha só, Jesus não era hipócrita, Jesus amando-o. Então Jesus queria que ele viesse com ele. O desejo de Jesus é que ele seguisse a Jesus. Tá entendendo? Tá entendendo? Então o amor, ele tem que. Por isso que Paulo diz para vocês compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade disso. Aí o versículo 19, e conhecer o amor de Cristo. Quando fala do amor de Cristo, fala da paixão dele, da sua entrega, do seu desejo de morrer pela humanidade. Tá entendendo? Então quando fala para entender, olha, para vocês conhecer perfeitamente. Olha a oração de Paulo, a intercessão. Ele como líder, tem que começar com os líderes, tá? O povo pode começar a orar, os membros podem começar a orar, beleza, tá tudo certo, tem que começar mesmo. Mas tem que começar pelos líderes. Paulo era o líder dessa igreja, fundou esta igreja, ele ensinou esta igreja, ensinou esses crentes. Então a responsabilidade maior era dele. Então agora ele está intercedendo para que eles fossem cheios do poder de Deus e que Cristo habitasse neles pela fé, para eles entender perfeitamente a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Quer dizer, a paixão, tudo que Cristo fez pela humanidade, a sua entrega, a sua doação, aleluia, pelo fato dele não estar, deixar da sua glória, tudo isso é um ato de amor. Então por isso que Paulo está dizendo, olha, para vocês conhecer o amor de Cristo. E ele ainda Paulo fala, que excede todo entendimento. Todo. Então não tem, claro, Paulo quer que eles conheçam o amor, que eles vivam o amor. Mas claro, que esse amor, para eles entender que esse amor excede todo entendimento, que eles começassem a sentir o que Cristo fez por eles. Quando a gente se coloca no lugar de Cristo, o que Cristo sofreu por nós, quando a gente se coloca assim, poxa, o que eu era? Eu era para ter sofrido, eu era para ter morrido, eu era para isso, eu era para aquilo, eu era para estar perdido, eu era para estar não sei o quê. Aí começa a entender que tu não merecia nada. A primeira coisa, tu vê que tu não merece nada. Tu vê que Deus fez por ti porque tu não merece. Não merece o que Deus fez por ti. Aí tu começa a ver, poxa, esse amor excede todo entendimento. Não tem como entender esse amor, isso é glorioso, é maravilhoso. Por isso que Paulo fala, olha, eu quero que vocês conheçam perfeitamente a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conheçam o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então, assim, quando tu começa a analisar, quando tu começa a pensar que em tudo que Deus fez pela tua vida, em tudo que Deus te amou, não merecendo, qual seria o teu fim? Quando tu vê isso, quando tu entende isso, tu vai realmente dizer, esse amor eu não consigo entender, esse amor eu não consigo compreender, esse amor excede todo entendimento, todo. Porque tudo que Deus faz é baseado no amor. Aí tu vê a situação da humanidade, tu vê a situação do pecador, tu vê a rejeição dele por Cristo, tu vê como eles zombam do evangelho, tu vê como eles falam mal da palavra, como falam mal de Deus, zombam a Deus, zombam a Cristo, zombam o sacrifício de Cristo. Eles zombam de tudo, o mundo zomba disso tudo. E ainda assim, tu vê lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo.
Tu vê o mundo zombando de Cristo, o mundo zombando de Deus Pai, o mundo zombando das coisas eternas, o mundo zombando da palavra de Deus. E tu vê lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Está entendendo, irmão? E Deus sabia que ia acontecer isso tudo no futuro? Sabia. E Deus amou o mundo. Olha só. É por isso que Paulo ora. Vocês têm que ser cheios do poder. Vocês têm que ser cheios da unção, da glória de Deus no homem interior. Para quê? Para que Cristo habite em vocês pela fé e a fim de estarem arraigados e fundados em amor, possam começar a compreender qual a largura, a altura, a profundidade, o comprimento e conhecer o amor de Cristo. Essa paixão maravilhosa, essa entrega maravilhosa, que excede todo entendimento. Não vai entender nunca, nunca, nunca. Nunca. Amandaia, decantaia. Nunca. Aleluia. Esse amor maravilhoso. O evangelho é movido por amor. Aleluia. Glória a Deus. Parte 3. As bênçãos, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Aleluia. Glória a Deus. Então Paulo traz toda essa reflexão nessa oração. Olha a intercessão de Paulo. Olha, por isso eu me ponho de joelhos perante Deus Pai, para que, segundo as riquezas da glória, das bênçãos maravilhosas, da riqueza insondável, da riqueza gloriosa, daquela vastidão, daquela imensidão que Deus tem, para que Ele vos conceda, vos dê, tá aqui, ó, tá aqui para ti, igreja, para ti, irmão, para ti, irmã, vos conceda, vos dê, que sejais fortalecidos, cheios do poder de Deus, através do seu maravilhoso Espírito Santo, cheios do poder de Deus. Aonde? No homem interior, lá dentro. E tudo isso para quê? Para que Cristo, pela fé nós cremos, habite aonde? No nosso coração. Aí o propósito, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possamos compreender perfeitamente a altura, a profundidade, a largura, o comprimento e conhecer o amor de Cristo, que nunca vamos realmente chegar no nível de entendimento total, que excede todo entendimento, para que nós sejamos cheios da plenitude de Deus. É possível um ser humano ser cheio da plenitude de Deus? É, porque está na palavra. Mas tem um processo. Tem um processo. Olha a intercessão de Paulo. Paulo amava essa igreja. Paulo amava tanto que quando na hora dele partir para Jerusalém, onde ele ia ser preso, ele reuniu os anciãos, a liderança de Éfeso, e disse, olha, vai entrar lobos no meio de vocês. Vocês cuidem, vigiem. O único texto que eu vejo que ele fala assim de um contato direto com a liderança da igreja, no livro de Atos, é em Éfeso. Olha, vocês vigiem, vocês cuidem. Vai vir lobos no meio de vocês. Então ele amava muito essa igreja, porque ele ficou 2 anos ali ensinando. Então ele fez as pessoas conforme ele imaginava, conforme ele queria. Tanto foi tão maravilhoso, que diz o texto em Atos 19, que toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. Então o ídolo de Jesus estava sendo cumprido cabalmente ali, naquela igreja de Éfeso. Que exemplo para nós. Aleluia. Então, nós vamos conhecer o amor de Cristo. E para quê? Outro para quê de Paulo? Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Cheios de toda plenitude. A palavra plenitude quer dizer completo. Então Deus tem muito mais para nós. Já vamos falar aqui do versículo 20 e 21, que são tremendos. Deus tem muito mais para a igreja do que a igreja doa. Deus tem muito mais para os filhos seus do que os filhos seus dão. Deus tem muito mais para nós do que aquilo que nós temos para dar. Gente, nós vivemos no raso. Nós vivemos no raso. Essa que é a verdade. Se você lê esse livro aqui, Raízes da Nossa Fé, tem histórias aqui que não tem 80 anos, tem 50, 60 anos. Histórias gloriosas de poder e unção, de riquezas que Deus deu para esse povo aqui. O Deus
do século passado da Assembleia de Deus mudou? Não, continua o mesmo. Nós é que mudamos. A nossa vida com Deus é muito rasa, é muito superficial. Nós temos que ser mais íntimos de Deus, nós temos que ser mais próximos de Deus. Por favor, vamos deixar as coisas banais, as coisas vãs de lado. Olha a oração de Paulo, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Vocês ser completos em Deus, vocês ser firmes em Deus, ser cheios da presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Então era o processo de Paulo na oração. Olha, eu quero que vocês sejam cheios do poder no homem interior, que Cristo habite no coração de vocês pela fé. Aí o amor dele, que excede todo entendimento, faça vocês ser cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Aí quando tu vai orar por alguém pedindo uma cura, o amor de Deus vai estar na tua vida. Tu vai orar por aquela pessoa com compaixão, com amor, não para mostrar que tu tem poder, não para mostrar que tu é o ungido de Deus, não. Tu vai orar porque tu tem amor. Jesus sempre era movido por amor. Quando ele perguntou onde é que estava Lázaro, Evangelho de João, capítulo 11, onde é que está Lázaro? Está lá. E ele começou a chorar. O menor versículo do Novo Testamento, Jesus chorou. 11:35 de João. O menor versículo, mas de uma profundidade incrível. A compaixão dele ali pelo seu amigo era profunda. Então ele não orou simplesmente para que todos crescem que ele fosse o Cristo. Ele não orou simplesmente para que crescem que ele era o Filho de Deus. Ele orou porque ele tinha compaixão, ele tinha amor por Lázaro. Ele não orava por ninguém para demonstrar alguma coisa, que ele era melhor do que os outros, que ele era o Messias prometido. Ele orava por compaixão, por amor. Tanto é que quando ele estava numa sinagoga, aquele homem da mão mirrada, né, da mão mirrada, uma espécie de uma garra assim a mão dele, Jesus vendo o coração daquelas pessoas ali, ele ficou muito triste porque a dureza do coração deles estavam mais preocupados em Jesus fazer um milagre no sábado do que com aquele homem que estava com uma necessidade, que talvez estava sem emprego, não podia trabalhar, e que era um amaldiçoado por Deus, porque essa era a ideia da época. Então, a dureza do coração daquelas pessoas machucava Jesus. E ele tinha muita compaixão, muito amor. Então, Jesus sempre era movido pelo amor. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, Paulo está praticamente encerrando a oração. Encerrando a intercessão pelos Efésios. Aí ele diz, ora, versículo 20, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós opera. Olha só. Paulo, ele está dizendo, ele vem orando, ó, eu me ponho de joelhos perante Deus Pai, para que vocês sejam fortalecidos no poder de Deus, no homem interior, para que Cristo habite em vocês pela fé, para que vocês, afundados e arraigados no amor, conheçam a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Deus, do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Todo. Então, olha o que Paulo está dizendo. E assim nós vamos ser cheios da plenitude de Deus. Aí ele diz, como que isso tudo vai acontecer, segundo a oração dele. Aqui ele dá uma coisa tremenda. Aqui ele está mostrando como que isso tudo vai acontecer mediante a oração dele. Ora, aquele que é poderoso para fazer. Então ele sabia que Deus, a oração dele ia acontecer porque aquele que ele estava orando era poderoso para fazer muito mais, abundantemente. Quer dizer, não tinha noção do que podia acontecer. Muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então ele sabia que ele estava orando pelos crentes de Éfeso. Ele orava por tudo aquilo que eu já falei aqui. E agora ele está dizendo assim, ora, aquele que é poderoso para dar muito mais abundantemente, além daquilo que pensamos ou pedimos. Então Deus, Paulo está dizendo, olha gente, ele é muito mais. Ele vai dar tudo que eu pedi para vocês, crentaiada de Éfeso, tudo que eu pedi para vocês aqui, que eu intercedi por vocês como líder. Como líder, a responsabilidade é minha, eu intercedi por vocês. Por tudo que eu intercedi, eu sei que Deus é poderoso para dar muito mais do que eu pedi, muito mais do que eu pensei. Aí Paulo novamente traz a responsabilidade para ele.
Ele começa orando a Deus Pai, falando com Deus. Se coloca como líder, o líder, o líder. Se coloca como líder, trazendo a responsabilidade dele de interceder pelo aquele povo. Então, aí no final, ali no versículo 20, ele diz, ora, eu sei que Deus é poderoso para fazer tudo isso, muito mais do que eu penso e do que eu peço. Sei. Segundo o poder que nós opera. Quer dizer, segundo o poder que em nós opera. Então, Paulo agora está trazendo a responsabilidade para ele de novo. Então, tudo isso que ele intercedeu pelos Efésios, tudo que ele pediu para Deus fazer, Deus vai fazer abundantemente, muito mais do que ele pediu e muito mais do que ele pensou, segundo o poder que opera na vida dele, segundo a intimidade que ele tem com Deus, segundo a unção na vida dele, segundo a ação do Espírito Santo na vida dele, segundo o poder que operava nele. Pouco poder, pouca coisa acontece. Muito poder, muita coisa acontece. Então, poder é dunamis, tá? A palavra dunamis, uma das raízes é dinamite, se eu não me engano, dinamite. Ok? Então, olha só. A palavra dunamis também é dínamo, significa dínamo, quer dizer, aquela energia constante, aquele poder, fala daquela energia, o dínamo, aquela energia constante. Então, segundo o poder que opera nele. Então, a responsabilidade dele como líder, como fundador dessa comunidade de fé, como pai na fé dessas pessoas ali, como mestre que ele ficou 2 anos ensinando, a responsabilidade era maior, era dele. Por isso que ele tinha autoridade perante Deus para interceder pelos efésios. E ele sabia dessa responsabilidade. Então, mas ele sabia também que Deus ia fazer muito mais, abundantemente, segundo ele pediu ou pensou, segundo o poder que opera nele. Tá entendendo? O poder que opera nele, que está nele. Então a vida de Paulo era importantíssima para que os crentes de Éfeso tivessem tudo aquilo ali que ele estava pedindo perante Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Quando Pedro e João chegaram diante daquele coxo no templo, na porta do templo, porta formosa do templo, e eles disseram para ele, não temos o quê? Prata e ouro, mas o que temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O que é que eles tinham? Uma cadeira de roda? Um plano de vida? Um telefone do SAMU? Não, eles tinham o poder e a unção de Deus. Eles tinham. Por que que eles tinham? Será que tem algum aleijado na frente da nossa igreja, na nossa denominação? Nós podemos chegar, olha, o que eu tenho eu te dou. E o que eu tenho para dar? O que eu tenho para dar para as pessoas? Segundo o poder que opera em nós. Paulo está falando, segundo o poder que opera em nós. Olha a intercessão de Paulo, olha a responsabilidade de Paulo. Aí do versículo 21. Aquele que ia fazer muito mais do que ele pediu ou pensou, segundo o poder que operava nele. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, por todo o sempre. Amém. Então agora ele está dando a glória a Deus. Por quê? Porque ele sabia que Deus ia fazer muito mais, segundo ele pedia e segundo ele pensava. Aleluia. Olha a responsabilidade de Paulo nessa intercessão gloriosa pelos Efésios. Olha a intimidade de Paulo. Todo esse texto aqui é maravilhoso. Capítulo 3, versículo 14 a 21. Medite na sua casa. Medite. Olha só, irmãos. Então, uma igreja que intercede tem que começar pela liderança. A liderança tem que começar a interceder. A liderança tem que começar a jejuar. A liderança tem que começar a se consagrar. Tudo começa com a liderança, não começa com os membros. Começa com a liderança. A denominação é conforme os seus líderes. Ok? A liderança é conforme os seus líderes. Amém? Então, interceda. Se você como pai de família, você tem uma responsabilidade de interceder pela sua esposa, interceder pela sua família. Você como líder de departamento na comunidade de fé que você foi colocado,
Você tem a responsabilidade de interceder e se consagrar por eles. Você, como líder de uma comunidade de fé, você tem a responsabilidade de interceder por eles, se consagrar por eles e chamar o povo para isso. Tudo parte da liderança. Tu quer uma igreja que jejua? Comece a jejuar e chame o povo para jejuar. Tu quer uma igreja que ore? Comece a orar e chama a igreja para orar. Tudo começa com a liderança. Por favor, entenda isso. Não começa na nave da denominação, começa com a liderança. Mas você, como crente cristão, também tem o dever de interceder. Você que ganhou alguém para Jesus, você tem o dever de interceder por ele. Você que sabe de uma necessidade, interceda. Interceda. Como na carta ao Tiago, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós não somos justos pelos nossos méritos, nós somos justos pelo sangue de Jesus. Então, quando eu intercedo, eu sou um justo pelo sangue de Jesus e eu tenho muita autoridade diante de Deus para interceder por muitas pessoas. Isso é uma responsabilidade que a igreja tem que resgatar, a igreja tem que voltar a buscar. Nós somos sal da terra, luz desse mundo. Meu Deus, meu Deus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado pela tua participação. Que essa aula tenha edificado a tua vida espiritual. Que a partir de hoje tu seja um intercessor. Interceda mais, ore mais, busque mais, tenha mais intimidade com Deus. Não busque a Deus por uma regra religiosa, porque eu tenho que orar. Busque a Deus para ter intimidade com Ele. Em primeiro lugar, ter intimidade. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Fique na paz. Beijo no coração. Tchau.